No cenário em constante evolução das moedas digitais, o XRP surgiu como um forte concorrente, cativando a atenção de investidores, instituições financeiras e entusiastas da tecnologia. Criado em 2011 por Jed McCaleb, Chris Larsen e Arthur Brito, o XRP é a criptomoeda nativa do XRP Ledger, uma tecnologia blockchain descentralizada projetada para facilitar pagamentos internacionais rápidos e econômicos. Desde o início, o XRP buscou se diferenciar de outras criptomoedas, posicionando-se como uma ponte entre as finanças tradicionais e o poder transformador da tecnologia blockchain. Com sua arquitetura única e proposta de valor, o XRP atraiu grande interesse de instituições financeiras que buscam otimizar seus sistemas de pagamento internacionais e aumentar a eficiência operacional. Ao contrário do Bitcoin, que foi criado como uma alternativa descentralizada às moedas tradicionais, o XRP foi concebido com um foco específico em resolver as ineficiências e os altos custos associados às transferências internacionais de dinheiro. Os criadores do XRP reconheceram as limitações da infraestrutura financeira existente, particularmente os longos tempos de processamento, as altas taxas e a falta de transparência que há muito afetam os pagamentos internacionais. Com a promessa de transações quase instantâneas, baixas taxas e segurança aprimorada, o XRP tem o potencial de revolucionar a maneira como o dinheiro se move ao redor do mundo, capacitando indivíduos e empresas. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia disruptiva, a jornada do XRP não ocorreu sem desafios e controvérsias. O XRP se diferencia de outras criptomoedas proeminentes, como Bitcoin e Ethereum, em vários aspectos principais, particularmente em sua finalidade, tecnologia subjacente e modelo de governança. Essas diferenças têm implicações significativas para a adoção do XRP, o cenário regulatório e o impacto geral potencial na indústria financeira. Enquanto o Bitcoin foi projetado como uma moeda digital descentralizada com o objetivo de substituir as moedas fiduciárias tradicionais, o foco principal do XRP está em facilitar transações, especialmente pagamentos internacionais, entre instituições financeiras. O XRP consegue isso atuando como uma moeda ponte, permitindo a troca perfeita de diferentes moedas fiduciárias, sem a necessidade de intermediários, como bancos correspondentes, que muitas vezes introduzem atrasos e custos adicionais. Além disso, a tecnologia subjacente do XRP, o XRP Ledger, utiliza um mecanismo de consenso único, conhecido como Ripple Protocol Consensus Algorithm, RPCA, que difere significativamente do mecanismo de Proof of Work empregado pelo Bitcoin e algumas outras criptomoedas. O RPCA conta com uma rede de validadores para chegar a um consenso sobre a validade das transações, eliminando a necessidade de processos de mineração que consomem muita energia, que tem sido alvo de críticas por seu impacto ambiental. O modelo de governança do XRP também o diferencia das criptomoedas mais descentralizadas. Enquanto Bitcoin e Ethereum se orgulham de sua natureza descentralizada, sem uma única entidade tendo controle sobre a rede, o desenvolvimento e a distribuição do XRP são mais centralizados, com a Ripple Labs, a empresa por trás do XRP, desempenhando um papel significativo. As transferências internacionais de dinheiro há muito sofrem com ineficiências, altos custos e falta de transparência, criando um atrito significativo no movimento global de fundos. O XRP visa solucionar esses desafios, fornecendo uma solução mais rápida, barata e eficiente para pagamentos internacionais. Os pagamentos internacionais tradicionais geralmente envolvem uma complexa rede de intermediários, incluindo bancos correspondentes, que atuam como intermediários entre os bancos remetentes e recebedores. Cada intermediário fica com sua parte,
aumentando o custo total da transação e frequentemente resultando em atrasos à medida que os fundos se movem pelo sistema. Além disso, a falta de transparência nos pagamentos internacionais tradicionais dificulta o rastreamento do status de uma transação, levando à incerteza e a possíveis disputas. A proposta de valor do XRP reside em sua capacidade de contornar esse processo complicado. Ao usar o XRP como uma moeda ponte, as instituições financeiras podem enviar e receber pagamentos diretamente no XRP Ledger, eliminando a necessidade de intermediários e suas taxas associadas. As transações no XRP Ledger são liquidadas quase em tempo real, normalmente em 3 a 5 segundos, em comparação com os dias que os pagamentos internacionais tradicionais podem levar para serem compensados. Essa velocidade e eficiência se traduzem em economias significativas de custos para instituições financeiras e seus clientes. Além disso, a transparência do XRP Ledger permite que todas as partes envolvidas em uma transação rastreiem seu status em tempo real, proporcionando maior visibilidade e reduzindo a probabilidade de erros ou disputas. No coração da eficiência do XRP está o Ripple Protocol Consensus Algorithm, RPCA, um mecanismo de consenso único que o diferencia de outras criptomoedas. O RPCA permite que o XRP Ledger chegue a um consenso sobre a validade das transações sem a necessidade de processos de mineração que consomem muita energia, tornando-o uma alternativa mais sustentável e ecológica. Ao contrário dos mecanismos de Proof of Work, que dependem de mineradores para resolver problemas matemáticos complexos para validar transações, o RPCA utiliza uma rede de validadores confiáveis para chegar a um consenso. Esses validadores, que podem ser indivíduos, empresas ou até mesmo instituições financeiras, são responsáveis por verificar e confirmar as transações no XRP Ledger. O processo do RPCA começa com cada validador mantendo uma lista única de nós em que confiam para validar transações com precisão. Quando uma transação é enviada ao XRP Ledger, ela é transmitida para a rede de validadores. Cada validador verifica independentemente a transação em relação ao seu próprio livro-razão e comunica sua decisão aos seus nós confiáveis. Por meio de uma série de rodadas, os validadores trocam informações de transações e ajustam seus próprios livros-razão com base no consenso de seus nós confiáveis. Esse processo iterativo continua até que uma supermaioria de validadores, pelo menos 80%, concorde sobre a validade da transação. Uma vez que o consenso é alcançado, a transação é considerada final e adicionada ao XRP Ledger. Seção 5. Um mundo pré-minerado. Ao contrário de muitas outras criptomoedas, onde novas moedas são criadas por meio de um processo chamado mineração, o XRP opera em um modelo pré-minerado. Isso significa que todos os 100 bilhões de tokens XRP foram criados no início do XRP Ledger, e nenhum novo token jamais será minerado. Esse modelo pré-minerado tem sido um assunto de debate dentro da comunidade de criptomoedas, com defensores destacando seus benefícios potenciais em termos de estabilidade e previsibilidade de preços, enquanto os críticos levantam preocupações sobre centralização e potencial manipulação. Um dos principais argumentos a favor do modelo pré-minerado do XRP é que ele elimina a volatilidade de preços frequentemente associada às criptomoedas baseadas em mineração. Como o fornecimento de XRP é fixo, seu preço é impulsionado principalmente pela demanda do mercado, e não pelos custos flutuantes associados à mineração. Essa previsibilidade pode tornar o XRP mais atraente para empresas e instituições financeiras que procuram uma reserva de valor estável e um meio de troca. No entanto, o modelo pré-minerado do XRP também atraiu críticas por sua natureza centralizada. Uma parte significativa dos tokens XRP é mantida pela Ripple Labs,
a empresa por trás do XRP. Essa concentração de propriedade levantou preocupações sobre a potencial manipulação do mercado, já que a Ripple Labs poderia, teoricamente, inundar o mercado com XRP, potencialmente reduzindo seu preço. Seção 6. Abraçado pelas instituições. Apesar das controvérsias em torno de seu modelo pré-minerado e governança centralizada, o XRP conquistou grande interesse e adoção de importantes instituições financeiras em todo o mundo. Essas instituições reconhecem o potencial do XRP para otimizar seus sistemas de pagamentos internacionais, reduzir custos e aumentar a eficiência geral. Um exemplo notável é a MoneyGram, líder global em pagamentos e transferências de dinheiro ponto a ponto internacionais. A MoneyGram fez parceria com a Ripple para utilizar o XRP em seus fluxos de pagamento, permitindo transações internacionais mais rápidas e econômicas para seus clientes. Outro adotante proeminente é o Santander, um banco de varejo e comercial líder na Europa e na América do Sul. O Santander lançou um aplicativo móvel que utiliza o serviço On Demand Liquidity do XRP, permitindo que os clientes enviem pagamentos internacionais em tempo real usando o XRP como moeda ponte. Além de instituições individuais, o XRP também ganhou força em redes de pagamento globais. Por exemplo, a SBI Ripple Asia, uma joint venture entre a SBI Holdings e a Ripple, fez parceria com um consórcio de bancos japoneses para desenvolver uma infraestrutura de pagamentos baseada em blockchain usando o XRP. Seção 7. Um conflito com os reguladores. A jornada do XRP não ocorreu sem obstáculos regulatórios. Em dezembro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários do ZEWA, SEC, entrou com uma ação contra a Ripple Labs, alegando que a empresa havia realizado uma oferta de valores mobiliários não registrada ao vender XRP a investidores. O processo da SEC enviou ondas de choque pela indústria de criptomoedas, levantando questões sobre o status regulatório do XRP e de outros ativos digitais. O processo centrou-se em saber se o XRP deveria ser classificado como um título, sujeito a leis rígidas de valores mobiliários, ou como uma moeda, o que o isentaria de certas regulamentações. A SEC argumentou que a Ripple Labs vendeu XRP a investidores com a promessa de lucros, essencialmente tratando-o como um título não registrado. A Ripple Labs, no entanto, sustentou que o XRP é uma moeda e que o processo da SEC era infundado. O processo se arrastou por mais de 2 anos, com ambas as partes apresentando seus argumentos no tribunal. O resultado do caso teve implicações significativas para a indústria de criptomoedas em geral, pois poderia estabelecer um precedente para como outros ativos digitais são regulamentados. Seção 8. Encontrando seu lugar. Em julho de 2023, após uma longa batalha judicial, um juiz do Tribunal Distrital do Zhejiang concedeu uma vitória parcial à Ripple Labs, decidindo que o XRP não é um título quando vendido em bolsas de ativos digitais ao público em geral. No entanto, o juiz também decidiu que as vendas de XRP a investidores institucionais constituíam ofertas de valores mobiliários não registradas. A decisão do tribunal forneceu alguma clareza sobre o status regulatório do XRP, diferenciando entre sua venda em mercados secundários, onde é considerado uma moeda, e sua venda direta a investidores institucionais, que se enquadra nas leis de valores mobiliários. Essa distinção teve implicações significativas para o futuro do XRP. A decisão abriu caminho para que o XRP fosse listado novamente em algumas bolsas de criptomoedas que o haviam removido em resposta ao processo da SEC. Também forneceu um grau de certeza regulatória para empresas e instituições que buscam utilizar o XRP em suas operações. No entanto, a decisão do tribunal
de que as vendas de XRP a investidores institucionais constituíam ofertas de valores mobiliários não registradas, deixou algumas perguntas sem resposta. Ainda não se sabia como a SEC interpretaria e aplicaria esse aspecto da decisão e se tomaria novas medidas contra a Ripple Labs. Seção 9. O futuro do XRP. Um ato de equilíbrio. À medida que o XRP navega pela paisagem regulatória em evolução e busca solidificar seu lugar no sistema financeiro global, seu futuro depende de um delicado equilíbrio entre inovação, adoção e conformidade. A decisão do tribunal no caso da SEC forneceu alguma clareza regulatória muito necessária, abrindo caminho para o XRP recuperar o terreno perdido e potencialmente atrair novos investidores e parceiros institucionais. A distinção da decisão entre a venda de XRP em mercados secundários e sua venda direta a instituições pode incentivar o desenvolvimento de novos produtos e serviços financeiros utilizando o XRP, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com as leis de valores mobiliários. No entanto, o futuro do XRP também depende de sua capacidade de lidar com preocupações sobre sua natureza centralizada e a concentração de propriedade entre a Ripple Labs e seus fundadores. Maior transparência, esforços de descentralização e um compromisso com a governança aberta podem ajudar muito a construir confiança e promover uma adoção mais ampla. Além disso, o XRP deve continuar a inovar e evoluir para se manter à frente da curva no mundo em rápida mudança da tecnologia financeira. À medida que novas plataformas blockchain e ativos digitais surgem, o XRP precisa aprimorar constantemente sua tecnologia, expandir seus casos de uso e firmar parcerias estratégicas para se manter competitivo. O futuro do XRP está, em última análise, nas mãos de sua comunidade, desenvolvedores e usuários. Ao abraçar a inovação, promover a colaboração e navegar no cenário regulatório de forma responsável, o XRP tem o potencial de revolucionar os pagamentos internacionais e solidificar sua posição como um dos principais players no futuro das finanças.